Boa noite, aqui estamos com o toque do dia. Deus tem dado mais essa oportunidade, né? Porque é Deus que abre as portas, é Deus que prepara os nossos corações, coloca uma visão em nossas mentes, em nossos corações também. E aqui estamos com o toque do dia, nessa quinta-feira. O convidado, como temos anunciado, é o pastor Matias da Silva. Ele é pastor ali da igreja da Nova Corumbá. Ele, juntamente com o pastor Marismar, toma conta daquela obra da Nova Corumbá. E Matias também tem uma visão missionária, sempre está entrando no Pantanal para anunciar o Evangelho 2 vezes ao ano, no mínimo. Ele tem entrado nesse Pantanal e levado a palavra de Deus também, né? E hoje ele é o nosso convidado para ver o que Deus tem colocado no seu coração, que o tema é Deus te resgata, e esse é o tema que o pastor Matias vai dar hoje. Então vamos convidar o Matias e pedimos a sua preciosa atenção, que essa palavra possa chegar hoje, amanhã. Ele fica no toque do dia, no momento que você ouvir essa palavra, possa fazer uma diferença na sua vida. Eu vou chamar agora a Matias. Matias, por favor, chega até aqui. Boa noite a todos. É um privilégio, né, nós termos esse momento e esse retorno também, né, do irmão Marcos, depois dessa cirurgia que ele passou. Acho que Deus fez a obra na vida dele. Realmente vemos que hoje ele está recuperado, está bem, está recuperando dessa enfermidade, e eu creio que Deus tem usado também o seu servo para continuar esse trabalho. E nós temos como tema essa noite, Deus te resgata. Mas resgata de quê? Então nós vemos hoje que existem situações difíceis, situações complicadas na vida do cristão, na vida do povo brasileiro, na vida do povo mundial, dos filhos de Deus. E muitas vezes nós ficamos um tanto desesperados, um tanto preocupados com essas situações, não sabemos o que vai acontecer. E às vezes olhamos com os olhos humanos e esquecemos que Deus está no comando, Deus está sempre à frente. E vimos alguns exemplos em Mateus capítulo 24, versículo 6 a 8, que diz assim: e ouvireis de guerras, e rumores de guerras, e olhai, não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios das dores. Então quando nós olhamos esse trecho aqui, esse aqui, ele está falando lá já no início da tribulação. Então o princípio das dores é algo que nós já estamos vivendo nos dias de hoje. Então há muita violência, há muitas, como é que se diz? Desobediência à palavra de Deus, a iniquidade está aumentando, o pecado aumentando, e muitas das coisas hoje que são erradas estão se tornando como certas aos olhos humanos. E isso faz com que aqueles cristãos que vivem a palavra de Deus muitas vezes se desesperam, acham que tudo que vai acabar nesse momento. Mas nós vemos que Deus tem algo de diferente, tem algo espetacular, algo que vai fazer com que você tenha uma nova esperança, que você tenha um reavivamento espiritual, vamos dizer assim, em que vai fazer com que você se torne uma nova pessoa e que você pense de uma forma diferente. Por mais que as situações sejam difíceis, por mais que nós não conseguimos enxergar
ao longe, mas no fundo do túnel sempre há uma luz, sempre há uma esperança, sempre há um meio que faz com que possamos acreditar verdadeiramente que Deus pode todas as coisas. E quando nós olhamos em Mateus capítulo 11, no versículo 28, ele diz assim: vinde a mim todos que estáis sobrecarregados. Vamos ler o trecho para não... Mateus capítulo 11, no versículo 28, ele diz assim, 11, 28, onde ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Algumas traduções falam oprimidos, e aqui ele fala todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então, se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você não sabe o que fazer, como agir, como reagir nessa situação, de repente você está decepcionado com algumas coisas, com algo que você acredita que não está acontecendo, que está sendo feito de forma diferente. Então ele está dizendo que vinde a mim. Então você tem onde recorrer, você tem onde ir, você tem o que fazer. Você não precisa ficar desesperado, você não precisa ficar nessa luta, quer dizer, nessa batalha espiritual, vamos dizer assim, que faz com que você se distancie de Deus ou que você não tenha esperança. Nós temos, no ano passado, principalmente, período de pandemia, nós vimos que muitos pastores mesmo cometeram suicídio, tiraram a sua própria vida. Por quê? Porque é uma falta de esperança. Muitas vezes a fé enfraquece, muitas vezes as situações pelas quais estão vivendo faz com que se sintam inúteis, sintam pessoas totalmente inadequadas para aquela situação e acabam cometendo algo de errado ainda mais na sua vida. Mas nós vemos que Deus tem um propósito para a sua vida. E quando nós olhamos em Isaías, no capítulo 43, ele está falando especificamente uma profecia para o povo de Israel, o povo judeu, sobre o resgate, sobre os fins dos tempos, mas que Deus vai cuidar desse povo. E nós podemos aplicar no dia de hoje. Como assim? Vamos aplicar se é uma profecia para o povo de Israel, para o povo hebreu, aliás, para o povo judeu, e como se nós somos gentios, se nós não fazemos parte desse povo. Mas Deus lembra também que nós, Ele abriu essa oportunidade para que nós pudéssemos ter essa chance, ou seja, esse momento de estar na sua presença, de ser acolhido, de ser cuidado, de ser protegido. E se você está triste, se você está se sentindo a pessoa inútil, vamos dizer assim, uma pessoa que não tem utilidade nenhuma, que não pode fazer nada, não pode usar a sua força para agir ou reagir à atual situação que você está vivendo, lembre-se, Deus está com você. Então nós vemos no versículo 1, diz: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Sabe o que significa isso? Eu dizer, você é meu, você me pertence. Se você é meu, eu vou cuidar de você. Se você me pertence, eu vou cuidar de você da melhor forma possível. Eu não vou deixar você sofrer, não vou deixar você padecer necessidade, não vou deixar você passar por situações que você não possa suportar. Tu és meu. Ele está dizendo aqui claramente nesse sentido, que você pertence a Deus. E quando nós olhamos aí mesmo em Isaías, capítulo 42, no versículo 6, ele diz assim, Isaías 42, versículo 6, eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto, por conserto do povo e para a luz dos gentios. Então você que é um filho de Deus, você que é um cristão, não se desespere, você tem Deus. Então vai te colocar como luz para os gentios, para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que estão vivendo numa situação pior do que a nossa. Sem Deus no mundo, sem Deus na vida. Então você é luz. Pense nisso. Pense dessa maneira. Veja que Deus tem um propósito na sua vida. Não é à toa que você está passando por esse momento. E a palavra de Deus nos fala lá em Timóteo e também em Tito sobre aprovação. Então você precisa ser aprovado para que seja aprovado. Para que você assuma um ministério diante de Deus, é necessário que você passe por uma aprovação.
E essa aprovação, de repente, está sendo feita nesse momento em que você está passando por um momento de dificuldade. Um momento em que você, de repente, está achando que não tem mais jeito, que não tem mais forma, que o mundo vai acabar desse jeito. Não, sempre há um jeito, sempre há uma promessa, sempre há um meio que Deus proporcionou para o seu povo. Seja o povo de Israel, seja o gentil, mas aqueles que estão na presença de Deus. Nós vemos isso claramente. E mais adiante ele diz, ele te protege. Ou seja, ele te chama para que você chegue até ele, esteja na presença dele, depois ele protege. Nós vemos isso em diversas situações, principalmente quando nós vemos as mães, seja ser humano, seja animal. Então a mãe, quando vê seu filho em perigo, em risco, ela vai para cima, não importa se ela vai perder a vida, se ela vai se machucar, se vai acontecer uma coisa com ela. Não importa para ela, mas ela quer defender o seu filho. E Deus também, quando vê seus filhos em risco, Ele vai agir, Ele vai te proteger. Ele vai te colocar em lugar seguro, em lugar que jamais você vai padecer necessidade. Ele vai te dar esse conforto. Então vamos ver aí mesmo em Isaías 43, no versículo 2 e 3. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Ou seja, não importa a situação que você estiver passando, Deus está com você. Deus é contigo. Deus é comigo. Deus é com todos. Então nós não temos nenhuma herança aqui na terra. A nossa herança é no céu. A nossa esperança é no céu com o Senhor. Nossa esperança é estar na presença de Deus quando daqui partirmos, porque essa é uma promessa. Quando Ele nos diz que devemos estar na sua presença. E quando nós olhamos para esse trecho que ele fala que Deus te protege, Deus te cuida, Deus te guarda, então não tem por que você se desesperar, não tem por que você ficar triste, não tem por que você se recuar, se entrar num quarto e entrar em depressão e algo nesse sentido. Você precisa levantar a cabeça. Que todas as vezes que nós vimos na palavra de Deus, por exemplo, com Daniel, ele diz assim, põe-te em pé que eu falarei contigo. Com Ezequiel também, no capítulo 3, versículo 2 e 3, filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. E assim, em diversas passagens, todas as vezes que Deus quer falar com você, Ele te fala, põe-te em pé, se coloque na presença de Deus. Não se distancie, não se desanime, porque Ele é contigo, Ele está na tua presença. Ele está diante de ti. Vamos ver em Deuteronômio, capítulo 31, no versículo 8. Deuteronômio, capítulo 31, no versículo 8, que ele diz aqui. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Para vocês que estão acompanhando aí com a sua Bíblia, estou repetindo, para que vocês possam estar procurando também os versículos, porque é interessante nos dias de hoje, porque existem N pregadores, N ensinadores, mas nós precisamos saber se realmente está falando da palavra de Deus. E toda vez que você estiver ouvindo, que você estiver assistindo alguém pregando, é necessário que você esteja com a sua Bíblia na mão, esteja acompanhando para ver se realmente aquilo que a pessoa está falando está de acordo com a vontade de Deus. Então acompanhe com a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, tire suas dúvidas, procure examinar as Escrituras como orientação de Deus para você que é um filho de Deus, para você que é um cristão. Para você que ainda não conhece a Deus, que ainda não experimentou essa maravilha que é ser filho de Deus, essa é a oportunidade oportuna, que Ele vai cuidar de você, Ele vai proteger, Ele vai te chamar pelo nome e vai te proteger. Então, no versículo 8 ele diz assim, o Senhor, pois é aquele que vai diante de ti, Ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espante. Ou seja, Ele cuida de você, Ele te protege. Ele não deixa nada acontecer com você que você não possa suportar.
Então, essa passagem na palavra de Deus também, que diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, as coisas ruins podem acontecer durante o dia, mas à noite você vai receber uma notícia boa. À noite Deus vai falar com você. Ou pode acontecer durante a noite, mas no dia seguinte algo vai aparecer que Deus vai proporcionar na sua vida. Se você venceu mais um dia, você venceu mais uma prova, você saiu de mais uma situação difícil e você ganhou experiência. Você ganhou bagagem para que se acontecer novamente, ou se acontecer com uma outra pessoa que estiver próximo de você, você sabe como agir. Por isso você precisa ser provado e aprovado. Porque aí você vai saber como agir, você vai saber como orientar, como aconselhar, porque você passou por aquela situação. Então não desanime nesse momento, que Deus te chamou, Ele chama pelo teu nome, Ele guarda, Ele te cuida, Ele te protege. E nós vemos algo mais maravilhoso ainda, que Ele diz no versículo 4 e 5, aí de Isaías 43, Ele te valoriza, você tem um valor, você tem um preço para com Deus. Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por você e por mim. Olha o valor que você tem. Você não é qualquer um, você não é uma pessoa qualquer no mundo, você é um filho de Deus. Já imaginou o que é ser um filho de Deus, estar na presença de Deus? Então nós vemos no versículo 4 e 5 que ele diz assim, enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente, e te ajudarei desde o ocidente. Por quê? Você vai desesperar. Você é precioso para Deus. Deus te ama. Deus te quer ver bem, Deus quer te ver sorrindo, aquela alegria. Então, a alegria do coração formoseia o rosto. Então, nós vemos que você precisa ter uma paz espiritual, você precisa ter uma tranquilidade, você precisa ter uma confiança em Deus para fazer com que você viva bem. Fazer com que você siga em frente, que você passe por toda essa turbulência que hoje estão passando. Por isso eu li aquele trecho lá de Mateus 24, ele vai, o capítulo inteiro, ele vai falar sobre os princípios das dores. E momentos que nós estamos passando, as situações que nós estamos passando nos dias de hoje, rumores de guerras, conflitos, reinos contra reinos, povos contra povos, peste, como nós passamos os últimos 2 anos com pandemia. Isso nada mais é do que uma peste. E muitas outras situações as quais nós temos passado. Então, você é precioso para Deus. Ele te valoriza, Ele te coloca ao seu lado. Ou seja, você tem um lugar garantido ali no céu, como fala em João, versículo 14, do versículo de 1 a 3, o que nós vemos ali? Não se atemorize. Confie em Deus. Vamos ler esse trecho também, é interessante você saber disso, porque o Senhor Jesus Cristo te mostra isso. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 e 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então você tem um valor, você tem um preço. Ele te valoriza. Primeiro ele te chama, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tá? Depois ele te dá essa certeza de que ele te chamou, depois ele te guarda, ele te cuida, ele te protege, depois ele te valoriza. Você tem um valor, você tem um preço. Então pense nisso, reflita sobre isso, pense no que você precisa fazer, quais mudanças que você precisa proporcionar na sua vida para que Deus realmente tome conta da sua vida e coloque em pé. E todas as vezes que Deus falou para os seus servos, ou queria falar algo para ele, fala, filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. Então levanta e anda, assim como ele fez com aquele
aleijado, aquela pessoa que não andava, levanta, pega teu leito e anda. Então aqui também ele está dizendo para você, se você está numa situação como essa, levanta, se coloque na presença de Deus, que Ele tudo fará na sua vida. Que Deus abençoe essa palavra. Esse é o pastor Matias, que sempre tem uma palavra de ânimo, né? Realmente precisamos levantar, não precisamos ficar prostrado, né? Caído, né? Estamos vivendo realmente em tempos difíceis, irmão, como nunca houve no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, né? São tempos de rumores de guerra, né? São épocas de tribulações, né? O início das dores, né? Eu acho que depois dessa pandemia, de agora guerra e tanta coisa que está ocorrendo, política, todo mundo se envolvendo, não se entendendo, familiares desentendendo, né? Trocando valores, né? E o valor real, verdadeiro, é uma comunhão com Deus, amar o seu próximo. Esses são valores. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo. Aprender a amar, relacionar com aquelas pessoas que estão perto, né? E esse Deus é o Deus que realmente resgata, né? Que nos chama. Vinde a mim, vinde a mim. Então, queremos agradecer ao Matias por essa palavra bem oportuna, que vem de encontro às nossas necessidades. E eu quero mais uma vez agradecer por todas as orações dos irmãos que oraram por mim, por minha saúde. Peço ainda que eu continue orando para minha completa melhora, né? Completa melhora. Ainda estou em fase de melhora e preciso das orações. E nesse momento quero colocar um pedido especial por Caleb, filho do Peter, a doutora que cuida dele, a Mary, a tia de Peter, mandou no WhatsApp que essa médica deu só 1 mês de vida para Caleb. Então, todos conhecem o Peter, que era pastor ali da igreja da Vila Kelly, em Campo Grande. Agora ele está em São Paulo por causa do tratamento do seu filho. E necessitamos mais do que nunca dessa oração por Caleb, que a doutora só deu 1 mês de vida para ele. Mas Deus pode mudar isso. Deus é Deus que está acima de todas as coisas. E se nós temos problema, imagina Peter, Esther ali, com a situação do seu filho Caleb. Então clamamos que todos estejam orando na oração particular em casa, na igreja. Peça a oração por Caleb, tá bom? Que ele possa ser restaurado e que caia em terra as palavras dessa doutora. Eu sei que ela é profissional, ela tem o diagnóstico, mas nós temos o nosso Deus que podemos estar orando. Então eu peço oração por Caleb nesse momento aqui no toque do dia, tá bom? Deus abençoe a todos e na próxima quinta-feira estaremos aqui com o irmão para dar testemunho. Queremos agradecer então por Matias, e que Deus abençoe seu ministério ali da Nova Corumbá, que está começando a construção ali do novo local, e o ministério de Matias também no Pantanal. Que o Senhor dê luz para ele, entendimento, poder aquisitivo para fazer essa obra missionária. Queremos agradecer a todos e nos despedimos assim com o toque do dia nesta quinta-feira. Boa noite a todos.